Existe uma frase que circula muito no mundo das finanças pessoais brasileiras. O dinheiro vem até mim em quantidade cada vez maiores, de diversas fontes e contínuas bases, e comigo fica para a construção da minha riqueza. Se você já ouviu isso, sabe de onde vem. É um mantra, uma afirmação de prosperidade. E tem gente que repete isso todo dia, com convicção, acreditando que a repetição em si vai transformar a realidade financeira. Eu vou ser direto com você. Se isso funcionasse, o Brasil não teria 70 milhões de pessoas negativadas. Mas antes que você me chame de cético sem fundamento, preciso te dizer uma coisa importante. E essa é a parte que quase ninguém tem honestidade de admitir. Existe um mecanismo real por trás dessa ideia. Pensamento molda comportamento. Comportamento molda decisão. Decisão molda resultado. Isso tem base. Isso é psicologia comportamental de verdade. O problema não é o mecanismo. O problema é o que a indústria fez com ele. Pegaram um princípio real, embrulharam em misticismo, adicionaram uma promessa impossível e venderam como fórmula universal de liberdade financeira. E hoje esse mercado movimenta bilhões, exatamente às custas de quem mais precisa de informação real. Nesse vídeo, eu vou desmontar as 4 maiores mentiras que são amplamente difundidas quando o assunto é liberdade financeira. Não com raiva, não com pauta política, com argumento econômico e evidência. Antes de entrar nas mentiras, preciso falar sobre algo que me incomoda profundamente nessa indústria. A autoridade dos gurus financeiros brasileiros é quase sempre construída em cima de um único argumento: a história pessoal. Eu estava falido, eu perdi tudo, eu tinha dívida, e hoje eu tenho imóveis, carros, viagens, liberdade. Isso é autoridade de testemunho. E testemunho tem valor, não estou negando isso. Experiência real ensina coisas que teoria não ensina. Mas existe outro tipo de autoridade que essa indústria sistematicamente ignora: a autoridade de análise. Thomas Sowell escreveu décadas sobre pobreza e desigualdade sem ter passado a vida inteira na pobreza. Ludwig von Mises previu o colapso econômico do socialismo soviético sem ter vivido na União Soviética. Um juiz julga um crime sem ter cometido o crime. Um médico diagnostica uma doença sem ter tido a doença. A análise bem feita de evidências supera o testemunho individual, porque o testemunho de uma pessoa é uma amostra de um. A análise de evidências é uma amostra de milhões. Sendo bem sincero, eu não passei por tudo que vou falar aqui, mas analisei os dados, li os relatos, estudei os mecanismos econômicos. E é isso que me qualifica para fazer esse argumento. Não a idade, não a conta bancária, a qualidade da análise. Dito isso, vamos às mentiras. Mentira 1. Liberdade financeira é não precisar trabalhar mais. Essa é a promessa central de toda a indústria. Chegue num ponto onde o dinheiro trabalha por você e você não precisa trabalhar mais. Parece libertador, parece o objetivo final. É uma armadilha filosófica e econômica. Vamos começar pela economia. A ideia de viver de renda pressupõe um patrimônio acumulado que gere rendimento suficiente para cobrir todos os seus custos de vida indefinidamente. No Brasil, com inflação estrutural que corrói patrimônio, carga tributária de mais de 33% do PIB e IOF e IR sobre rendimentos e come-cotas nos fundos, o valor necessário para isso é muito maior do que qualquer guru te mostra na planilha dele. Mas o problema mais profundo não é matemático, é filosófico. A escola austríaca tem um conceito central chamado ação humana. Ludwig von Mises demonstrou que o ser humano age naturalmente. Ele tem fins e usa meios para alcançá-los. E esse processo de produção de valor é constitutivo da natureza humana. Não é sofrimento, é expressão. Quem para de produzir valor não encontra liberdade, encontra vazio. Os estudos sobre aposentadoria precoce são consistentes nisso. Pessoas que param de trabalhar sem um propósito substitutivo apresentam declínio cognitivo acelerado, depressão e perda de identidade. Liberdade financeira real não é parar de trabalhar. É poder escolher o que você produz, para quem e em que condições. É ter opções, não ociosidade. Quem te vende a ociosidade como objetivo está te vendendo um produto bonito com um mecanismo destruidor por dentro. Mentira 2. Qualquer um pode atingir com disciplina. A segunda mentira é a mais cruel, porque ela culpabiliza a vítima. A narrativa é: se você não atingiu liberdade financeira, é porque faltou disciplina, faltou consistência, faltou comprometimento com o processo. O problema
é que esse conselho foi desenhado para economias que não são a brasileira. Os gurus americanos que inspiraram essa indústria operam num contexto de inflação historicamente baixa, juros reais próximos de zero por décadas, mercado de capitais profundo e acessível, e carga tributária significativamente menor. O Brasil tem inflação estrutural que corrói o poder de compra sistematicamente. Tem uma das maiores cargas tributárias do mundo em desenvolvimento. Tem um sistema financeiro que historicamente transfere renda de quem trabalha para quem detém capital financeiro através dos juros. Isso não significa que é impossível construir patrimônio no Brasil. Significa que o caminho é diferente. E quem te vende a fórmula americana sem adaptar ao contexto brasileiro está te dando um mapa do território errado. Disciplina e consistência são necessárias, mas disciplina e consistência num sistema com regras erradas te levam eficientemente na direção errada. Mentira 3. É uma questão de mindset. Essa aqui é a mais delicada porque tem uma parte verdadeira e uma parte completamente falsa. E a indústria mistura as duas intencionalmente. A parte verdadeira. Pensamento molda comportamento. Comportamento molda decisão. Decisão molda resultado. Isso é real. Isso tem base em psicologia comportamental sólida. Daniel Kahneman, Richard Thaler, toda a escola de economia comportamental documenta isso há décadas. Se você acredita que nunca vai sair do lugar, vai tomar decisões consistentes com essa crença. Se você acredita que é possível construir algo, vai tomar decisões diferentes. O pensamento tem impacto real no resultado, não por misticismo, mas por mecanismo comportamental. Mas a indústria pega esse princípio real e adiciona uma camada que não tem sustentação nenhuma. A ideia de que o pensamento por si só atrai resultado, que repetir um mantra cria realidade, que visualizar riqueza produz riqueza. Isso não é psicologia comportamental, é misticismo com vocabulário financeiro. A diferença é simples. Pensamento que gera ação gera resultado. Pensamento sem ação é devaneio. E quando você passa o dia repetindo mantras de prosperidade sem planejamento e execução, você não está construindo riqueza. Você está construindo uma ilusão de movimento enquanto permanece parado. O mantra não paga a fatura. O planejamento paga. Mentira 4. A fórmula é universal. A quarta mentira é a mais sofisticada. A ideia de que existe uma fórmula que funciona para qualquer pessoa, em qualquer contexto, em qualquer fase da vida. Gaste menos do que ganha, invista a diferença, repita por décadas. Liberdade financeira. Parece lógico, e em condições ideais, funciona. O problema é que condições ideais não existem, e a escola austríaca tem uma resposta precisa para isso. É o que Hayek chamou de conhecimento disperso. Cada pessoa existe num contexto específico de conhecimento local, oportunidades locais, riscos locais e recursos locais que nenhum guru em São Paulo consegue capturar numa planilha universal. O trabalhador informal do norte do Brasil tem uma realidade financeira completamente diferente do CLT de São Paulo. O autônomo tem riscos que o assalariado não tem. A mãe solo tem restrições que o solteiro sem filhos não tem. Quando você aplica uma fórmula universal a contextos radicalmente diferentes, você não está ajudando. Você está ignorando a realidade de quem precisa de ajuda. A liberdade financeira real, se é que esse conceito significa algo concreto, é necessariamente personalizada. Ela depende de entender sua realidade específica, sua renda, seu contexto, seus riscos, suas oportunidades, e construir uma estratégia que faça sentido para você. Então, o que é liberdade financeira de verdade? Não é um número, não é uma data, não é parar de trabalhar. É ter opções. É poder dizer não para um trabalho que te faz mal, porque você tem margem financeira para isso. É poder atravessar um imprevisto sem entrar em colapso, porque você construiu reserva real. É poder escolher como e para quem você produz valor, porque você não está preso numa estrutura de desespero financeiro que te force a aceitar qualquer coisa. Isso é construído com planejamento real, entendimento do contexto brasileiro e decisões consistentes ao longo do tempo. Não com mantra, não com visualização, não com fórmula copiada de um guru americano dos anos 90. E sabe o que mais? Isso está ao alcance de muito mais gente do que a indústria quer que você acredite. Porque a indústria lucra com a complexidade. Ela precisa que você acredite que é difícil demais para fazer sozinho. A realidade é que os princípios são acessíveis.
O que falta não é a fórmula mágica, é informação honesta, contextualizada e sem interesse em te manter dependente. Vamos recapitular o argumento. Mentira 1. Liberdade financeira é não trabalhar mais. A verdade é ter opções, não ociosidade. Mentira 2. Qualquer um atinge com disciplina e planilha. A verdade, a fórmula foi desenhada para outro contexto. O Brasil tem regras diferentes. Mentira 3. É questão de mindset. A verdade, pensamento que gera ação gera resultado. Mantra sem plano é devaneio. Mentira 4. A fórmula é universal. A verdade, cada contexto exige uma estratégia específica. Fórmula universal ignora a realidade individual. Se esse vídeo te deu um argumento novo ou te fez questionar algo que você aceitava sem questionar, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Nos comentários me conta, qual dessas 4 mentiras você já acreditou? Ou ainda acredita em alguma delas? E fica aqui no canal, porque nos próximos vídeos a gente vai entrar em territórios que poucos canais de finanças no Brasil têm coragem de explorar. Um degrau por vez.